a informação que a gente tem recebido de dentro, assim. Então, é uma tropa que estaria mal abastecida. Porque uma coisa é você anexar a Crimeia. Outra coisa é você tentar fazer um avanço no segundo maior país da Europa, se a gente for considerar que o primeiro é a Rússia, uma população gigantesca. É muito mais complicado. Com certeza. E aí você ainda tem a Ucrânia, que pode receber equipamento militar da OTAN. Os russos estão prontos para isso? Essa é uma pergunta bastante complicada. O que a gente tem de histórico da Rússia em guerras é a continuação da mesma história, ou seja, eles têm um exército extremamente poderoso e extremamente sucateado. Isso vai desde os Romanov, né? Como eu falei, fiz um curso sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Tá com o carrinho aberto, lembrando todos vocês, no qual, assim, Primeira Guerra é aquela famosa guerra de trincheiras. Por que isso aconteceu? Porque a Alemanha, olha a Alemanha no mapa, né? Ela não consegue entrar em guerra com mais do que um país ao mesmo tempo. É o país que menos consegue ali da Europa porque toda hora ela tá tendo que dividir o fronte. E eles tinham uma obsessão com essa história de fronte. Então eles criaram um negócio chamado Plano Schlieffen, né, que foi o Schlieffen original já estava morto, foi o sobrinho dele que levou pra frente. O cara falou assim, olha, vamos entrar em ondas, assim, ó, fazendo parece o símbolo da Nike, invertido, sabe? Fazer ondas meio que circundando a França, pra gente capitular a França logo depois ir pra Rússia, porque o problema é o Exército Branco. O famoso Exército Branco, porque ele é gigantesco, então tava todo mundo morrendo de medo. Se plano deu errado por N fatores, na hora que ele perceberam, falaram assim, não, vamos ter que nos enterrar, não vai dar pra fazer essa guerra rápida, vamos ter de nos enterrar. Os russos, eles estavam fazendo o mesmo movimento, tá? O mesmo movimento que o Putin está planejando agora, neste momento, em relação à Ucrânia, fazer um movimento de pinça. Que é você, sabe, tem fileiras e fileiras, você circunda o exército e vai fechando aqui. Quando você está no meio dessa pinça, você está imaginando, é tiro de um lado, é tiro de outro, você só tem um lugar para onde escapar, só que assim, geralmente eles vão fazer isso num lugar que você vai ficar ainda mais preso de uma maneira ainda pior. Eu desconfio, tá? É simplesmente um chutômetro meu, que essa ideia deles terem atacado Kiev com toda a rapidez. Aliás, eu achava que eles não iriam chegar a falar assim, não, vamos atacar Kiev em 2 dias de guerra, né? Sim, já estava bem forte. Foi no segundo dia, né? Eu falei assim, mas gente, chegando em Kiev agora, eu achei meio faminto, assim, sabe? Eu desconfio que o movimento de pinça é claro, só que eles vão... Eu acho que eles estão tentando capturar a capital, que é pra chegar no porto de Odessa. Odessa não tem nada a ver com Kiev. Kiev tá lá, Odessa tá lá na PQP, entendeu? Odessa tá lá no Mar Negro, lá embaixo, no leste da Ucrânia. Só que essa é a região que ele quer. Só que capitulando o governo, ou seja, matando um monte de civil aí no meio do caminho, na hora que você chegar no porto de Odessa, você vai falar, mas pelo que vocês estão lutando mesmo? Seu governo já caiu? Já acabou. Falou. Então, assim, na hora que você chega no pior lugar, faz uma coisa... Assim, você acabou com a moral das tropas. E eu acho que eles fazem isso justamente porque, assim, sei lá, na Primeira Guerra, eles estavam fazendo esse movimento, só que ele também não deu certo, eles não tomaram couro também dos austro-húngaros, apesar de se sair um pouco melhor na guerra, de certa forma, porque eles também estavam completamente sucateados desde aquela época, eles não tinham sapatos. Sabe o que é você fazer uma guerra no meio do gelo russo, sabe, ou daquelas regiões, daqueles países no meio do caminho, sem sapatos? Pra se ter uma ideia, acho que já no segundo ano de guerra, eles estavam mandando soldados de 2 em 2, porque aí um vai com um fuzil, o outro fica lá atrás. Isso aparece naquele filme da Segunda Guerra Mundial, O Círculo de Fogo, com Jude Law, que conta a história do Vassili Zaitsev, que era um atirador russo de elite. Um recebia um fuzil, o outro munição. Fica atrás. Fica atrás, quando morreu da frente, quando morre da frente, você pega o fuzil e vai pra frente. Então isso é uma guerra dos russos, quer dizer, eles têm contingente militar? Tem. Eles têm força, inclusive, aérea? Tem, só que assim, você tá vendo, a Ucrânia tá dizendo que eles abateram caças. Que história é essa de você abater um caça? Tenta olhar pra um caça, você não consegue, imagina abater. Então assim, tá meio estranha essa história, só que assim, levando um pouco a sério um pouco desses números, né? Não muito, mas assim, levando um pouquinho a sério, você tá vendo que a situação tá esquisitíssima aí, né? Então, eu acho que a esperança para a liberdade no mundo hoje é que eles realmente estejam com tudo sucateado. Você acha que eles ganham? Os russos? Difícil, hein? Até o que seria a vitória aí nesse caso, né? Porque depende. Ele vai querer realmente tirar o governo ou vitória para ele é simplesmente tirar o governo, que as regiões separatistas se tornem independentes? Você acredita que ele vai conseguir tirar o governo?
Tira. Vai matar o Zelensky. O que eu ia dizer é que ninguém colocava as fichas no Zelensky, nem a gente no último podcast, a gente ficou meio assim, nossa, Sim. o cara é um ex-humorista, e o cara se provou, no mínimo, patriota o suficiente. Vamos reconhecer aqui o que a gente falou. A gente estava com 2 especialistas aqui e falou, olha, ele era um humorista. A gente não falou, pô, é o equivalente ao Tiririca na Ucrânia. Sim. Que até você falou no nosso almoço, né? Ele foi um voto de protesto. Sim, exatamente. E ele surpreendeu nesse ponto. Sim, ele foi, a gente brinca, né, que ele foi de palhaço a herói. Porque ele tá ali, os Estados Unidos ofereceu asilo pra ele falou, não, eu vou ficar, minha família tá aqui. Eu não quero carona, eu quero munição. Pra mim, a frase do ano já. É, Sim. genial. Você pode odiar total. o cara, você pode odiar o cara, mas assim, quem tá alguém que odiando solta ele? uma frase. Não, tem muita gente que odeia o cara, mas assim, um cara que solta uma frase dessas, né? Tipo, É. não, eu tô te tirando do país. Ele fala assim, eu preciso de munição. E contrataram, né, assim, tô falando agora de como todo mundo já falou, é difícil verificar as fontes, mas grupos de mercenários foram mandados pelo Putin para abaterem o Mas o isso Zelensky. Isso não precisa nem de fonte. Esperado, isso é né? um plano totalmente esperado. É óbvio, do ponto de vista de estratégia militar, que você quer pegar aquele ponto centralizado, que se transformou em um herói, alguém que está Acabar com inspirando ele, a nação, pronto. e acabar com Exatamente. ele. Que força Então, que o exército vai ter, né? A moral do exército vai para onde quando o herói Exatamente. que tá lá lutando pelo país. Eu até é muito. perguntei ontem de outros nomes fortes. Você tem o prefeito de Kiev, eu vou falar Kiev, que é como os ucranianos falam, né? Sim, por favor. Kiev, not Kiev. Inclusive a gente ficou sabendo pelo Luiz que existe um jornal que é Kiev, not Kiev. Lá, o nome do jornal. Luiz, ele tá aqui na audiência, é o namorado da Muito Gabi. bom. Mas eu acho interessante essa dicotomia que existe. Por isso que eu te perguntei, e a sua opinião, no final, também é a minha. Lógico que eu torço pela Ucrânia, porque, afinal de contas, usando aquele ditado que a gente está vendo viralizar em redes sociais, que veio lá de Israel, do Netanyahu, que diz que se a Rússia parar de lutar, acaba a guerra. Se a Ucrânia parar de lutar, acaba a Ucrânia. Exatamente. Então, a gente está torcendo pela Ucrânia, no final das contas. Só que a Ucrânia está muito dependente da figura de poucos homens. Ela É não centralizado. Se o governo da Ucrânia acaba, é fácil chegar um outro governo que fala, vamos fazer a paz com a Rússia e dar o que eles querem no final das contas. Só que, embora essa seja a visão de muita gente, os ucranianos estão extremamente confiantes, não estão? Exatamente. Isso é algo que, até sobre a tomada de Kiev, né? Kiev. Olha só. Tem. A tomada É culpa de- minha, desculpa. Não, imagina. A tomada de Kiev, todo mundo estava esperando que, assim, com a força com que eles foram, né, em direção à cidade, que seria, assim... Rápido. O governo vai cair. E tem 8 dias, Aham. não é mesmo? Então, assim, a gente vê a força do povo ucraniano, é muito inspirador, inclusive. Como eu disse, a gente ficava muito numa bolha, assim, né, de estudar, voltar para cá, ou ir para a Europa mesmo, outros lugares. Então, eu era assim, eu tenho amigos ucranianos, ok, mas, tipo, minha casa, né, o brasileiro. Mas, assim, depois que eu tô vendo tudo que tá acontecendo, a força desse povo, o tanto que eles são corajosos, a gente vê civis parando tanques no peito, sabe? Na minha cidade, inclusive, eles estão organizando... Tem lugares que eu costumava ir, que agora são um centro em que os civis vão para fazer coquetéis Molotov, entendeu? Que só pegam fogo, inclusive, como a gente estava comentando ontem, porque os tanques russos são muito velhos. É blindado velho. Exatamente. Então, a gente vê tanto a força desse povo em proteger a sua casa, pessoas que conseguiram cruzar a fronteira e depois voltaram envergonhadas, falando que não tinham coragem de deixar o seu país nessa situação. E, inclusive, o quanto eles são coerentes. Porque na Revolução de Maidan, né, que foi, não sei se todo mundo sabe, que o... É o do documentário Isso, Winter on exatamente. Fire. Eu Muito até falei isso interessante. pro Bruno